Romanos capítulo de número 5, se você puder abrir a sua Bíblia. Hoje eu quero falar um pouco sobre a verdadeira esperança. Essa é a temática da nossa reflexão hoje à noite. Romanos capítulo de número 5, e eu quero convidá-los a lerem os versos de número 1 até o verso de número 5. Paulo vai assim descrever aos irmãos que estão em Roma: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Amém? Queridos, nós somos movidos pela esperança. Ela tem a capacidade de nos sacudir, ela tem a capacidade de nos colocar em pé diante de um novo ano que se apresenta, diante de uma nova semana que se aponta e diante de um novo dia em que nós somos apresentados a Ele mediante o nascer do sol. O tema da esperança, ele é um tema que não está trabalhado, que não é trazido apenas pela perspectiva bíblica. Ele é um tema que mexe com sentidos, que estimula os preceitos da filosofia e de tantas outras ciências sociais que tentam resgatar no homem um coração esperançoso para que ele seja capaz de lidar com os desafios da caminhada. Existem algumas poesias cantadas que descrevem isso. Há uma poesia que diz: quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Nós somos seres necessitados de cultivar nos nossos corações a esperança. Nós precisamos de trabalhar isso dentro de cada um de nós. Nós precisamos de cultivar isso dentro de cada um de nós. Nós precisamos de adubar a esperança. Nós precisamos de regar a nossa fé. Nós precisamos de olhar para o dia de amanhã e entendermos que Deus nos dará coisas preciosas, porque Ele é bondoso, porque Ele é generoso, porque Ele alcança-nos continuamente com o seu cuidado, e a sua mão está estendida sobre a vida do seu povo, para poder fazer com que este povo seja abençoado. Mas nós precisamos de admitir que há níveis de esperança, que há perspectivas de esperança. A primeira perspectiva de esperança, na verdade, é uma fake esperança. Vou usar um termo que está muito em voga. É uma esperança temporária. É uma esperança que aponta para a realização de algo e lá contemplar todas as nossas necessidades. Olhamos para um acontecimento desejado, olhamos para um sonho a ser alcançado e colocamos toda a nossa atenção neste sonho, depositamos todo o nosso olhar dentro da perspectiva de que, se nós formos contemplados com aquilo, nós seremos alcançados pela felicidade. Há um teólogo brasileiro que diz e destaca que a felicidade, ela não está depositada naquilo que alcançaremos, mas na forma como decidiremos caminhar. Nós precisamos de entender isso, a gente precisa de discernir essa verdade. Porque se o nosso olhar estiver depositado em algo que é temporal, em algo que está fundamentado à realização de um sonho que tem por objetivo alcançá-lo
de repente no ano vigente, ou no próximo ano, ou nos próximos anos, em algum momento, em algum ciclo, esta esperança temporária falhará e seremos sucumbidos pela decepção. A nossa esperança, ela não pode repousar na crença que projetamos sobre outras pessoas, porque se assim nós fizermos, nós estamos fadados a sofrermos decepções. Porque ervas daninhas, quando as decepções baterem à nossa porta, elas brotarão diante das projeções equivocadas que fizemos em relação àquilo que os outros podem nos dar, em relação àquilo que os outros podem nos oferecer. Eu, no meu exercício pastoral, tenho tido a oportunidade de lidar com pessoas que constroem as suas expectativas em coisas como o casamento. Eu recebi certa feita na minha casa um casal que estava desejoso de casar-se, de ousar este passo bastante valioso e almejável por todos que estão aqui, contemplados por este espaço, pelas orientações bíblicas. Mas eu observei que o olhar de encantamento deles, naquele jantar que tivemos ali em casa, não permitia que eu adentrasse dentro deste projeto audaz deles, a fim de poder provocar-lhes algumas perguntas necessárias neste sonho que eles almejavam alcançar. O tempo se passou, as frustrações bateram à porta, e tempos depois eu tive a oportunidade de recebê-los, e eu percebi que o olhar deles já não estava mais vinculado dentro daquela perspectiva apaixonante que não permitiam que outros entrassem no mundo conjecturado, que eles haviam construído como um mundo cheio de conquistas, cheio de vitórias, cheio de emoções. A tristeza bateu à porta, a tristeza alcançada pela frustração, ou fruto da frustração, começou a sondar o coração daqueles dois que estavam ali diante dos meus olhos, que num tempo passado estavam tomados pelo vislumbre de um desejo, de uma certeza de que eles viveriam os dias mais felizes da sua vida a partir da realização do seu casamento. E aí, quando nós somos tomados por essas projeções equivocadas em relação à conjugalidade, em relação àquilo que nós projetamos em relação aos nossos filhos, em relação àquilo que nós projetamos sobre o trabalho ideal, nós somos tomados pela descrença das decepções inevitáveis. E aí, parece que uma frase parece saltar aos olhos como certeira ao afirmar que a esperança é a ocupação dedicada dos tolos. Se as nossas expectativas estiverem fundamentadas em coisas temporais, se as nossas expectativas estiverem projetadas em cima destas visões equivocadas, nós seremos sentenciados por golpes duros. Mas eu quero destacar a segunda esperança, essa que é válida, essa que é verdadeira, esta que não está suscetível a ser sucumbida mediante desgraças eminentes que podem surgir diante dos nossos olhos, porque ela foi depositada, ela foi galgada, ela foi colocada sobre aquele que nunca nos decepcionará. E essa esperança está fundamentada no Senhor, no reino de Deus. E este reino é um reino de esperança eterna, luminosa, brilhante, pessoalmente cativadora e motivadora. É importante a gente considerar que Paulo, quando ele descreve este texto maravilhoso, ele começa a destacar algo muito tocante na sua fala inicial, introdutória. Ele diz no verso de número 1 que, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. O homem estabelece uma relação agora de proximidade com o Pai. Proximidade essa que foi ofertada por Cristo na cruz do Calvário. E na verdade só foi viabilizada por isso. Esse foi o mecanismo que garantiu àqueles irmãos que estão lendo e ao próprio Paulo que está descrevendo esta verdade, esta certeza
De igual modo, quando ela nos é apresentada no dia de hoje, nós temos paz com Deus. O pecado fazia separação entre nós e o Pai, mas Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. E é isso que Paulo está destacando aqui. Nós fomos justificados na cruz. Cristo se fez justiça por nós, Cristo se fez pecado por nós, Ele se entregou na cruz por nós. Logo, eu e você temos acesso ao perdão necessário para as nossas vidas, para o nosso pecar que está diante do Senhor Jesus, através do seu sacrifício, nos reconciliando com o Pai que está nos céus. Logo, nada pode ser maior do que isso. Logo, nada pode ser comparado à magnitude desta beleza. Sabe, queridos, nós precisamos de nos vislumbrar com a mensagem do Evangelho. Nós precisamos de olhar a mensagem do Evangelho e sermos impactados continuamente por ela. Nós não podemos ler um texto bíblico e vermos este texto bíblico na perspectiva de que é mais uma leitura. Queridos, eu e você estávamos sentenciados à morte, à transgressão, ao juízo. Nós estávamos sentenciados a morrermos, ceifados, levados ao inferno. Mas Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos mais uma vez a oportunidade de nos relacionarmos com o Pai, como o Pai se relacionou com o homem no Éden. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que privilégio é esse? Que alegria é essa? E é interessante porque Paulo vai fazer a descrição de um panorama. Primeiro ele destaca este relacionamento que o homem estabelece com Deus através do sacrifício de Jesus, que justifica o erro humano, que justifica o tropeço humano, que paga o preço do tropeço, porque para toda penalidade, antes da penalidade, há uma culpa que o sentencia, e sentencia cada um de nós, para que nós, de alguma forma, estejamos capazes de pagar pelo erro que nós cometemos. Paulo está dizendo, vocês não seriam capazes de fazê-lo, mas Jesus fez em favor de vocês. Vocês não seriam capazes de realizar isso, mas Jesus fez isso, e vocês são justificados. Vocês têm a dívida de vocês justificada pelo sacrifício de Jesus Cristo, e vocês têm paz com Deus, com o Pai, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua descrevendo agora, no verso de número 2, aquilo que aponta o olhar daqueles irmãos para um vislumbre de uma contemplação futura que deve ser pensada e pesada por nós. Porque Paulo assim destaca: pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça. Ele está falando da graça da salvação, que alcança aqueles irmãos, e alcança-nos no dia de hoje. Nós não somente fomos reconciliados com o Pai, mas nós temos a oportunidade de sermos salvos em Cristo Jesus, e estarmos firmes nessa certeza. E aí, nós somos movidos pelo desejo de olharmos para o tempo futuro e nos gloriarmos na esperança da manifestação definitiva da glória de Deus. Sabe quando isso acontecerá? Quando eu e você formos chamados pelo nosso próprio nome, pelo Deus Todo-Poderoso, que dirá a mim e a você: venham benditos do meu Pai para o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Diante disso, qualquer coisa que for paralelamente construída dentro desta perspectiva certeira e alcançável, passa a ser periférico. E é interessante que nos versos de número 3, Paulo não desconsidera estas ações periféricas, estas inquietações periféricas, que tentam dissuadir a mim e a você desta mensagem preciosa que é destacada no capítulo no verso de número 1 e no verso de número 2. E ele diz o seguinte: olha, mas a gente
não olha para a vida só sobre essa perspectiva. Ele diz: olha, nós nos gloriamos nas tribulações, a gente vai passar por dificuldades, a gente vai derramar lágrimas, a gente vai chorar a partida de um ente querido, a gente vai sofrer com a doença que vai bater na nossa porta, a gente vai sofrer com a violência, a gente vai sofrer com as injustiças sociais, a gente vai sofrer com a ação do homem, nós vamos sofrer com os intentos, com a corrupção. Sim, nós vamos, mas nós vamos nos gloriar com essas tribulações, porque na consciência de que nós fomos reconciliados com o Pai através do sacrifício de Jesus, e que mais tarde nós vislumbraremos a manifestação da glória de Deus, quando Ele vier buscar a sua igreja, nós olharemos para as dificuldades e saberemos que elas não são capazes de nos impedir de alcançar estes primeiros propósitos. Logo, as dificuldades, as tribulações, elas estão produzindo em cada um de nós perseverança. A gente está sendo moldado, a gente está sendo trabalhado. Eu gosto da visão de Jeremias, que está envolto em dores, em dificuldades, ele está experimentando um vale de inquietações, ele não consegue levantar-se da sua cama, porque ele está alcançado pela forma enganosa, pelo mau comportamento do povo, e aí de repente Deus vai lá e sacode, e ele diz: Jeremias, levanta da tua cama, sai da tua casa, entra pela rua, acesse o portão tal, quando você chegar lá na casa do oleiro, você vai ver o oleiro moldando o barro, transformando em vaso. Eu de igual modo faço com o meu povo, eu os transformo, eu os lapido, eu modelo em conformidade com o meu desejo, e o momento em que o barro não conseguir conformar-se à perspectiva sonhada pelo oleiro, ele não descarta aquele barro, ele molha, ele amassa, mas o transforma em vaso de honra para a glória, louvor do santo nome do Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aí, ele dá continuidade, ele diz: olha, a tribulação vai gerar só isso, perseverança. E a perseverança, ela vai produzir experiência. Sabe, queridos, nós precisamos de ser maduros na fé. Envelhecer não é uma opção, mas amadurecer é. Nós temos um monte de gente com os cabelos encandecidos pelo tempo, mas são imaturos. São pessoas que reclamam de tudo, são pessoas que focam o olhar naquilo que está sendo vivenciado, são pessoas limitadas na visão, que não conseguem chegar para além. Essa semana eu tive a oportunidade de visitar uma igreja ali em Luiz Eduardo Magalhães, e eu tive a oportunidade de fazer a visita na casa de uma mulher de Deus, alcançada pelo câncer. Houve remissão, um câncer que foi tratado no passado, e ela está dominada por todo tipo de tumores no seu corpo. E ela comentava conosco, comigo, com meu pai, com outro pastor que estava com a gente na sala: pastor, olha, eu cheguei de Salvador ontem, entrei dentro do consultório médico, não me pouparam de nada. E ela com um sorriso no rosto, dizendo: não me pouparam de nada, disseram-me: Drica, era para você estar morta, nós não sabemos explicar porque você está viva aqui. Você ovula por mais de 30 mulheres, há uma disfunção no seu corpo, no seu organismo, nós não conseguimos explicar por que você está de pé. E ela dizia com alegria nos olhos, na boca, ela relatava da confiança dela, de que se o Senhor permitisse que ela vivesse, ela viveria com alegria, mas que se o Senhor a recolhesse, ela estaria diante do Senhor, o adorando, o glorificando, e não sendo mais alcançada por dificuldades, por problemas, porque ela crê naquilo que a Bíblia diz acerca dela. E de igual modo eu e você precisamos também de fundamentar a nossa esperança nesta perspectiva, queridos. Nós somos alvos do amor de Deus para podermos viver a eternidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. E aí Paulo vai dizer que
que a perseverança que produz experiência, e a experiência, ela leva-nos a um estágio de olhar para a vida, não focando a nossa atenção nestas coisas que são temporais, que são passageiras, mas na esperança de que um dia Jesus voltará para poder nos buscar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aí ele complementa dizendo: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque é verdadeira, porque não é temporal. E eu quero te convidar nessa noite a olhar para essa esperança verdadeira, que não te decepciona, que não me decepciona. As minhas filhas podem me decepcionar, o meu pai e a minha mãe são bondosos para comigo, mas podem me decepcionar. Os meus amigos podem me decepcionar. Os amigos de Jesus não honraram o compromisso assumido. Pedro disse que iria com Jesus até as últimas consequências, mas vacilou na fé. Os discípulos de Jesus fugiram todos, mediante a crucificação de Jesus. Jesus se viu sozinho na cruz do Calvário, a ponto de bradar em alto e bom som: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque estou aqui sozinho, experimentando o peso do pecado sobre os meus ombros, sendo esmagado pelas transgressões do pecado, distanciado da tua presença, Senhor, Pai. Ele experimenta o vale de dores e de dificuldades, mas o faz para que eu e você tivéssemos a esperança de que o nosso pecado não nos separaria mais do amor de Deus, porque Ele está convergido em Cristo Jesus, que pagou o alto preço por mim e por você e por todos nós, para que nós vivêssemos com Ele eternamente. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aí Paulo vai dizer: essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O Espírito que nos conduz a toda a verdade. O Espírito que nos conduz a toda a verdade. O Espírito que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo que é o nosso professor particular, que não desiste de nós, que em todo tempo está olhando para mim e para você, mesmo em meio aos nossos vacilos, e apontando-nos o caminho certo, dizendo: vacilou, tome pela mão, deixe eu tomá-lo pela minha mão, conduza-se pelo caminho correto. E esse Espírito Santo nos foi dado, e nos dado por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Essa é a esperança válida. Esta esperança na qual eu e você precisamos de fundamentar o nosso olhar. Agora, olhe para cá. Nós precisamos de estar atentos às solenes advertências que são colocadas. E não são colocadas no nosso caminhar. Se nós associamos a nossa expectativa a uma perspectiva lógica, confiante de realização, se nós colocamos a nossa esperança em alguma coisa, de algum modo, anexo a ela o meu senso de bem-estar, identidade, significado e propósito, que não está fundamentado na salvação, se de alguma forma eu e você movermos os nossos desejos do nosso pequeno reino, a categoria das nossas necessidades, nós não experimentaremos garantias. Na verdade, nós experimentaremos a certeza da frustração. Eu acho muito tocante, sabe, queridos, o que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, destaca sobre a vida de Moisés. Ele diz: pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó.
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplavam a recompensa. A gente está começando um ano em que naturalmente a gente é desafiado a fazermos determinadas concessões, de não abrirmos mãos de coisas que possam garantir a nossa segurança, a nossa estabilidade, mas talvez a gente tenha que rejeitar isso, porque estamos remetendo o nosso olhar não para as recompensas dessa manutenção do status quo. Eu comentava com o meu sogro no começo do ano acerca de uma experiência que eles viveram, e eu pude testemunhar essa experiência vivenciada na casa do meu sogro. A minha cunhada, uma caçula da Priscila, ela tinha um desejo de ser médica, e ela prestou vestibular para medicina aqui na UFG, não conseguiu êxito na missão de ser aprovada no vestibular da UFG. Eu nunca vi uma menina ficar decepcionada e frustrada em ser aprovada em uma faculdade de medicina pública, como eu vi ela ficando, porque ela foi aprovada, mas foi aprovada em Brasília. Quem quer ser médico quer ser aprovado em qualquer universidade, solteira. Não tinha obrigação, não tinha, essas questões que envolvem conjugalidade, que às vezes podem impedir, filhos que também podem impedir, e outras coisas. Está livre, não tem muita amarração. Ia fazer faculdade a 200 quilômetros de Goiânia, mas tinha muitos desafios. O primeiro era mantê-la lá. Meu sogro não tinha recursos, estava desempregado, não tinha colocação no mercado de trabalho. A minha sogra começa a fazer bombons para poder fazer com que a renda, a receita de casa seja mantida. As despesas de casa sejam mantidas com a receita dos bombons, dos doces que ela fazia. E Ludmila caminha para Brasília, vai lá, se estabelece lá, com muito sacrifício, muitas pessoas ajudando, todos se envolvendo naquela missão, conseguem colocá-la e alocá-la num apartamento onde ela tem colegas juntamente com ela. Só que, em determinado ciclo, minha cunhada se estabelecendo naquele lugar, ela era procurada pelos pais das meninas que dividiam o apartamento com ela. Fulana de tal está aí? Ludmila dizia, não está. Porque as filhas não atendiam o telefone. Você pode me dizer com quem ela está, onde ela está e que hora que ela volta? Ou eu acho melhor você falar com ela. E ela começou a ficar numa situação desconfortável dentro de casa, a ponto de ser expulsa daquele espaço, a ponto de não ser mais benquista juntamente com as suas colegas que estavam ali, porque ela não concordava em trazer informações enganosas aos pais que ligavam para ela. Ela então é remetida para um outro lugar onde havia viabilidade econômica para que ela se mantivesse ali, estudasse ali, concluísse o seu curso, mas ela está dentro de um espaço vinculado a uma outra igreja, uma igreja que não converge conosco sobre as perspectivas de fé, e ela começa a estabelecer ali uma missão de evangelizar as suas colegas, de trazer as suas colegas para dentro do seu quarto, num pensionato estabelecido ali no plano piloto, e ela começa a falar de Jesus, e começa a falar de Jesus, e começa a falar de Jesus, mas ela é procurada por uma líder daquele movimento religioso que coordena aquele pensionato. E aquela pessoa começa a perceber que Ludmila está pregando, e ela não pode pregar naquele espaço. Então ela é expulsa daquele lugar também. O que fazer? E agora? Como concluir o curso? E agora? Como dar um jeito para que as coisas aconteçam e ela consiga cumprir a sua missão nesse estágio em Brasília, para poder lograr-se médica, ter êxito na sua missão? Ela começa a compartilhar com o pastor da igreja que ela congrega a sua dificuldade, o seu problema, e de repente ele entra em contato com o pastor de Brasília. Aquele pastor, num culto como desse, que aqui estamos, ele compartilha que há uma menina de Goiânia que tem uma necessidade de ter alguém que possa dividir com ela um apartamento, despesas de um apartamento, para se manter em Brasília ali e estudar e ter êxito na sua missão por um período definido de tempo.
E aí na segunda-feira o telefone toca na casa do meu sogro. Ó, tem uma menina aqui que se dispôs a recebê-la, que se dispôs a abrir a porta da sua casa para poder dividir o apartamento. Uma menina que possa ajudá-la nesse processo. Ela estava voltando para a igreja. Mas, ao chegar naquele lugar, depois de viajar durante algumas horas, meu sogro e minha cunhada se vislumbram com tudo que eles estão enxergando dentro de um apartamento enorme, gigantesco, com peças lindas, maravilhosas. A menina está falando ao telefone. A menina está envolvida com tanta coisa ali, e de repente ela consegue resolver os seus problemas, e olha, muito prazer, meu nome é Maria Cristina, eu estou aqui há algum tempo, na verdade há alguns meses em Brasília, eu estou vindo de uma missão, eu sou diplomata, estou voltando e retornando, e eu também voltei para a igreja, e eu estou precisando de alguém que divida comigo esse apartamento aqui, porque ele é gigantesco. Minha cunhada olha para aquela estrutura, olha para tudo aquilo que está sendo visto e observado ali. Ela disse, olha, muito obrigado, agradeço a sua disponibilidade de me receber na sua casa. Sabe de uma coisa? Eu acho que eu não posso assumir o compromisso de estar com você aqui, porque eu imagino que as despesas desse espaço são grandes demais para o compromisso que nós podemos assumir. Ela olha para minha cunhada e diz para ela, eu não estou te pedindo que você divida comigo as despesas. As despesas aqui já estão pagas. Eu não tenho despesa com este apartamento. Eu sou diplomata. O Estado paga por isso. Eu só quero alguém que possa me ensinar acerca da obra do Senhor. Eu só quero alguém que possa me ajudar, me orientar, me conduzir neste processo de retomada. Eu sou nova criatura, mas eu preciso que alguém me ensine a caminhar do jeito certo, porque eu não quero mais caminhar por vias tortuosas. Minha cunhada é alcançada pelo favor de Deus e se torna instrumento na vida daquela garota. E sabe, queridos, Deus faz isso conosco, Deus faz isso com você, e Ele pode dar a você a oportunidade de construir resultados assemelhados a esse, se você colocar a sua esperança nele, exclusivamente nele, somente nele, porque só Ele pode lhe dar aquilo que você de fato necessita. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Eu encerro e fazendo uma pergunta. Para onde você tende a olhar em busca de esperança? Para onde? Para aquilo que sua mão pode te dar? Para aquilo que seu dinheiro pode pagar? Para onde o seu carro pode te conduzir? Me responda. Não responda. Se responda. Para onde você tende a olhar para a esperança? Tende a buscar a esperança, encontrá-la. Eu julgo que Davi é um exemplo de homem que sabia em que buscar a esperança. Um dos meus salmos prediletos de Davi é o Salmo 27. Ele ainda não é ungido rei, ele está fugindo dos ataques de Saul, ele tem que lidar com guerreiros, ele tem que lidar com inveja, ele tem que lidar com toda sorte de adversidades. Ele é alvo da fúria do rei, ele tem até a oportunidade de resolver o problema, ele tem nas suas mãos a vida do rei, por alguns momentos da sua caminhada, no embate que Saul estabelece com ele, porque Davi não estabelece embate com Saul, é Saul que estabelece contra ele. Mas ele não faz. Eu acho lindo porque Davi, nas suas inquietações, nas suas dificuldades, ele não nega essas dificuldades. Mas ele diz, e eu queria que você ouvisse atentamente aquilo que Davi diz ao Senhor. Ó Senhor,
Ó Deus, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei medo? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu santo templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei, salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim, responda-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, buscarei, pois, ao Senhor a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes, não me abandones, ó Deus da minha salvação, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Ele confia, porque o Deus dos exércitos está com ele. Ele confia, porque o Senhor é a sua luz e a sua salvação. Ele confia, porque a sua vida não está nas mãos do aplacamento da fúria de Saul. A fúria de Saul é responsabilidade de Deus, está nas mãos de Deus. Ele deposita a sua confiança em Deus. Ele não vai lutar contra Saul, porque a sua luta não é contra Saul. A minha luta e a sua também não é contra Saul, contra os Saús que se levantam. O Senhor é que é a minha luz e a minha salvação. É Ele que é nele que eu deposito a minha confiança. Logo eu posso ser corajoso, porque se um exército se levantar contra mim, o Senhor me ocultará se necessário for. O Senhor fará para mim uma redoma se necessário for. O Senhor guerreará por mim se eu não tiver a capacidade de guerrear. E se necessário for, Ele colocará o teu espírito para interceder por mim e por você, com gemidos inexprimíveis diante do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Logo eu e você, a semelhança de Davi, não deveremos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. O Deus dos exércitos está conosco. O Deus Todo-Poderoso está comigo, está com você. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. E aí eu e você podemos dizer aquilo que Paulo disse no capítulo de número 8 da mesma carta aos Romanos: se Deus é por nós, ninguém. Se Deus é por nós, agora eu queria que você complementasse isso e a gente não tem nenhum tipo de resistência de afirmar isso com veemência. Se Deus é por nós, ninguém. Ninguém. Sabe por quê? Porque não há ninguém maior do que o Senhor. Vou repetir: não há ninguém maior que o Senhor dos exércitos. Não há ninguém maior que o Senhor dos exércitos. E aí eu encerro falando aquilo que Paulo falou à igreja de Corinto, na segunda carta, capítulo de número 4, verso de número
16 em diante. Nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Não olhe para os Saúls, olhe para aquele Deus que te disse: eu te ungi, eu te chamei, eu te fiz por um propósito, e você cumprirá o propósito pelo qual eu te designei a realizar, porque a minha palavra não pode ser dissolvida. A minha palavra é fiel para alcançar-te, para alcançarmos para alcançar a cada um de nós nessa noite mais do que especial. E eu quero te convidar a ficar de pé em nome do Senhor Jesus nessa noite. Eu estou diante de pessoas aqui que já foram sentenciadas. Tenho certeza disso. Gente que pecou, gente que errou, gente que trocou os pés pelas mãos e se viram lançados na lona pelas mãos, e se viram lançados na lona, desacreditados, reféns dos seus próprios erros. E de repente, no curso da caminhada, se viram sem esperança de olhar a perspectiva de que Deus está construindo a sua história, de que nós estamos passando por um processo precioso da graça e do favor dele, fazendo com que eu e você sejamos agentes da redenção. É certo que o inimigo veio para roubar, matar, destruir. É certo, e nós não ignoramos isso, mas nós nos apropriamos da promessa de que o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. 2025 vai ser um ano de manifestação da graça e do favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos. Por isso eu te convido a olhar não para aquilo que se vê, para aquilo que se enxerga, mas para aquilo que é promessa do Senhor, para aquilo que é promessa dele, para mim, para a sua vida. Sabe por quê? Porque promessa dele é garantia de que nós alcançaremos aquilo que ele falou a nosso respeito. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor dos Exércitos.